O Irã está furioso com Trump? Veja, no dia do ataque israelense, Trump disse publicamente que os Estados Unidos da América querem resolver a questão nuclear diplomaticamente. Horas após essa declaração, Israel eliminou metade da liderança e muitas instalações nucleares iranianas, surpreendentemente. Os líderes iranianos remanescentes sentem-se enganados pela administração Trump. Trump já está provocando o Irã horas depois dos ataques, o que não ajuda. Ele tweetou que as negociações entre Estados Unidos da América e Irã seguirão adiante apesar de muitos líderes terem sido eliminados na operação israelense. Mas veja, o ódio entre Trump e Irã não é nada novo. No ano passado, o Irã tentou assassinar Trump durante o período eleitoral. O Irã realmente não queria que Trump se tornasse presidente novamente, e tudo por essa razão. Ontem à noite, sob minha direção, o Exército dos Estados Unidos executou com sucesso um ataque de precisão impecável que matou o terrorista número 1 em qualquer lugar do mundo, Qasem Soleimani. Soleimani estava planejando ataques iminentes e sinistros contra diplomatas e militares americanos, mas nós o pegamos em flagrante e o eliminamos. Era pouco depois da 1 da manhã, horário local, um momento em que a maioria das pessoas estava dormindo. Um avião da Síria, da Shamwings Airlines, pousou na pista. A porta se abriu e saiu Qasem Soleimani, um dos líderes militares mais poderosos do Irã. Ele vestia suas roupas escuras de sempre, se fundindo à noite. Abu Mahdi al-Muhandis, um líder paramilitar iraquiano, o esperava. Eles se cumprimentaram e, após uma rápida troca, subiram em um comboio de 2 veículos à espera, prontos para levá-los à Zona Verde. No alto, 3 drones Reaper americanos monitoravam, armados com mísseis Hellfire. Sem o conhecimento das pessoas, os drones as observavam silenciosamente. Os drones rastreavam cada movimento dos veículos que se afastavam do aeroporto. O comboio estava na estrada há poucos minutos quando o impensável ocorreu. Com precisão milimétrica, 3 mísseis Hellfire foram lançados dos drones. Como era de se esperar, os carros não tiveram chance alguma. Eles foram atingidos sucessivamente, explodindo em bolas de fogo. As chamas iluminaram o céu noturno, e os veículos logo viraram metal retorcido. Em um instante, as vidas de Soleimani, al-Muhandis e vários outros foram extintas. Este dramático ataque de precisão dos Estados Unidos enviou ondas de choque ao redor do mundo. Esse foi um momento significativo e polêmico na história moderna. Marcou ainda o início de uma relação hostil Estados Unidos da América, Irã e um cenário instável no Oriente Médio. Desde então, várias tentativas de assassinato foram feitas contra Trump, como forma do Irã vingar seu general morto. O Irã mantém, até hoje, uma recompensa pela cabeça de Trump. Então, o que levou a esse ousado assassinato em solo estrangeiro? Além disso, quão poderosa era a ameaça do general Qasem Soleimani aos interesses americanos? Bem, vamos responder a essas perguntas e mais neste vídeo, enquanto mergulhamos em como e por que Trump matou o principal general do Irã. Para entender a importância do assassinato de Qasem Soleimani, precisamos examinar quem ele era. Soleimani era uma figura central na estratégia militar e operações estrangeiras do Irã, não apenas um líder militar comum. Nascido em 11 de março de 1957 em Kanadi Malik, uma pequena aldeia na província sudeste de Kerman, Irã, Qasem Soleimani cresceu em um ambiente humilde. Ele passou boa parte da infância ajudando a família no trabalho da fazenda. Ele enfrentou muitas adversidades no início da vida. Sua educação terminou no ensino fundamental, devido a dificuldades financeiras. Quando tinha apenas 13 anos, Soleimani deixou sua aldeia e se mudou para a cidade de Kerman. Aqui ele assumiu vários trabalhos estranhos, incluindo trabalhar como operário de construção para ajudar a pagar a dívida de seu pai. Em 1979, a Revolução Islâmica mudou drasticamente a paisagem política do Irã. Atualmente, o algoritmo do YouTube tende a restringir vídeos controversos. Por favor, ajude-nos nessa luta curtindo e se inscrevendo no canal. Isso realmente faz a diferença. A derrubada do Shah e a ascensão da República Islâmica abriram portas para jovens determinados como Soleimani. Foi neste período transformador que Soleimani se juntou à Guarda Revolucionária Islâmica, ou IRGC. Ruhollah Khomeini fundou este forte grupo militar para defender os ideais da revolução e manter a ordem em casa.
Com o tempo, Soleimani ascendeu rapidamente nas fileiras do IRGC, especialmente durante a Guerra Irã-Iraque. A guerra começou em 1980, quando o Iraque, liderado por Saddam Hussein, invadiu o Irã. A guerra foi um momento decisivo para Soleimani, onde ele demonstrou rapidamente suas habilidades de liderança e brilho estratégico no campo de batalha. Soleimani, como um jovem oficial, liderou seus homens com bravura e riscos calculados, conquistando respeito e reconhecimento. Sua reputação cresceu e ele se tornou comandante da 41ª Divisão Serala. Esta unidade foi essencial em várias operações cruciais durante a guerra. Embora o brutal conflito de 8 anos tenha causado grandes perdas e destruição para ambos os lados, isso ajudou a solidificar o papel de Soleimani na IRGC e preparou o terreno para sua futura ascensão. Depois da Guerra Irã-Iraque, em 1988, Soleimani seguiu avançando sua carreira na IRGC. No final dos anos 1990, ele foi nomeado para liderar a Força Quds, a unidade de elite da IRGC, responsável por operações extraterritoriais. A Força Quds é responsável por operações especiais, inteligência e apoio a grupos aliados aos interesses iranianos no Oriente Médio. Sob o comando de Soleimani, a Força Quds expandiu sua influência, tornando-se um instrumento fundamental para a política externa iraniana. Muitas mulheres e crianças entre esses monstros aguardam resgate. Você percorreu uma longa jornada e conquistou muito com a ajuda divina. O papel de Soleimani na Força Quds fez dele uma das figuras mais influentes no Oriente Médio. No Iraque, ele foi fundamental na formação da paisagem após a invasão de 2003. Durante a queda do regime de Saddam Hussein, pela coalizão liderada pelos Estados Unidos da América, o Irã buscava aumentar sua influência regional. Soleimani estabeleceu laços com diferentes milícias e líderes xiitas. Ele os treinou, financiou e armou. Ele foi fundamental na formação do novo governo iraquiano e na manutenção de certa influência iraniana sobre ele. Nesse momento, sua reputação se espalhou como fogo selvagem. Na Síria, Soleimani foi um fervoroso apoiador do ex-presidente Bashar al-Assad durante a Guerra Civil Síria, que começou em 2011. Quando o conflito ameaçou o regime de Assad, Soleimani organizou o envio de forças iranianas e milícias aliadas, incluindo combatentes do Hezbollah do Líbano, para apoiar o governo sírio. Seu planejamento e apoio foram fundamentais para mudar o rumo da guerra para Assad. Isso permitiu que o regime recuperasse territórios-chave e mantivesse o poder. Ele foi essencialmente um salva-vidas para Bashar. A influência de Soleimani alcançava o Líbano, onde ele tinha vínculos antigos com o Hezbollah, o grupo militante xiita e partido político. Desde sua fundação nos anos 80, o Hezbollah é um aliado essencial do Irã. Serviu como uma força proxy contra Israel e um meio de projetar o poder iraniano na região. Os vínculos de Soleimani com o Hezbollah renderam apoio constante, incluindo armas, treinamento e recursos financeiros. Isso fortaleceu as habilidades do grupo e o tornou um jogador-chave na política libanesa. Também os tornou mais leais a Soleimani. Porém, não foram os únicos rebeldes fortalecidos por Soleimani. No Iêmen, a Força Quds, comandada por Soleimani, apoiou os rebeldes Houthi. Os rebeldes lutaram uma guerra civil contra o governo iemenita. Eles se opuseram a uma coalizão liderada pela rival do Irã, a Arábia Saudita. Soleimani forneceu armas e treinamento aos Houthis. Ele queria aumentar a influência do Irã na Península Arábica. Isso também visava desafiar a Arábia Saudita. O conflito no Iêmen se tornou uma nova arena para a estratégia e habilidades de Soleimani serem testadas. Como esperado, Soleimani se destacou e construiu uma reputação de excelente estrategista militar ao longo da carreira. Ele era conhecido por sua abordagem prática, visitando as linhas de frente e coordenando operações pessoalmente. Ele formou alianças com diversos grupos, de atores estatais a milícias não estatais. Isso mostrou seu profundo entendimento das dinâmicas regionais e estruturas de poder.
Suas operações-chave incluíram apoiar o Hezbollah na Guerra do Líbano de 2006 contra Israel, intervir na Síria para apoiar Assad e manobrar no Iraque para contrapor a influência dos Estados Unidos da América e grupos extremistas sunitas como o Estado Islâmico do Iraque e da Síria. O que é louco é que o impacto de Soleimani não foi apenas em operações militares. Como mencionado, ele era mais que um líder militar, também moldando as estratégias políticas e diplomáticas do Irã. Sua relação próxima com o líder supremo do Irã, Ayatollah Ali Khamenei, e seu envolvimento nas decisões de alto nível evidenciaram sua importância no estabelecimento iraniano. Soleimani lidou habilmente com a política regional. Sua visão estratégica o tornou uma figura-chave na formação da política regional do Irã. Apesar de ser bem conhecido e amado, Soleimani manteve um perfil discreto por anos, evitando os holofotes e a atenção pública. Seu nome e rosto só se tornaram amplamente reconhecidos, no Irã e internacionalmente, na última parte de sua carreira. Seu status lendário entre apoiadores e o medo que incutia em inimigos revelavam a dualidade de seu legado. Para seus homens, ele era mais que um líder, era um símbolo, e os Estados Unidos da América sabiam disso. Então, onde Qassem Soleimani entrou em conflito com os Estados Unidos da América para inspirá-los a tomar medidas tão implacáveis? Tudo começou com Donald Trump assumindo o poder e tomando uma decisão executiva. Em 2018, os Estados Unidos da América fizeram um movimento significativo ao se retirar do Plano de Ação Conjunto Global, conhecido como Acordo Nuclear do Irã. Este acordo, feito em 2015, buscava limitar o trabalho nuclear do Irã. Em troca, as sanções econômicas seriam suspensas, permitindo que o Irã prosperasse. No entanto, o presidente Donald Trump criticou o acordo, chamando-o de uma das piores e mais unilaterais transações que os Estados Unidos da América já haviam entrado. Também consultamos nossos amigos de todo o Oriente Médio. Estamos unificados em nosso entendimento da ameaça e em nossa convicção de que o Irã nunca deve adquirir uma arma nuclear. Após essas consultas, está claro para mim que não podemos impedir uma bomba nuclear iraniana. Em 8 de maio de 2018, Trump anunciou a saída dos Estados Unidos da América do Plano de Ação Conjunto Global. Ele citou preocupações de que o acordo não impedia adequadamente o Irã de desenvolver armas nucleares. Ele também disse que o acordo não abordou o programa de mísseis balísticos do Irã e seu apoio a grupos militantes na região. Depois de sair, os Estados Unidos da América voltaram a impor severas sanções ao Irã. Estas visaram setores críticos de sua economia, incluindo energia, transporte marítimo e finanças. Essas sanções objetivavam pressionar ao máximo o Irã para cessar suas ambições nucleares e atividades desestabilizadoras no Oriente Médio. A reimposição das sanções impactou severamente a economia do Irã, reduzindo significativamente as exportações de petróleo e causando dificuldades econômicas generalizadas para a população iraniana. O impacto foi quase instantâneo. Como resultado das sanções, o Produto Interno Bruto do Irã contraiu uma estimativa de 4,8% em 2018. Este gráfico resume com precisão o impacto imediato das sanções. A taxa de desemprego e o custo de vida no Irã aumentaram drasticamente. A vida lentamente se tornou insuportável para o cidadão médio. Em 2019, as tensões entre Estados Unidos da América e Irã se intensificaram com uma sequência de ataques e retaliações. Em maio e junho daquele ano, diversos petroleiros foram atacados no estratégico Golfo de Omã, crucial para o transporte global de petróleo. Os Estados Unidos da América culparam o Irã pelos ataques, acusando-o de usar minas Limpet para danificar os navios. O Irã negou as alegações, mas os incidentes aumentaram o medo de um conflito maior na região. Em 20 de junho de 2019, a situação se agravou quando o Irã abateu um drone de vigilância americano sobre o Estreito de Hormuz. O Irã alegou que o drone violou seu espaço aéreo, mas os Estados Unidos da América insistiram que ele voava em espaço aéreo internacional. A derrubada do drone levou os dois países à beira de um confronto militar.
O presidente Trump inicialmente ordenou um ataque retaliatório contra alvos iranianos, mas o cancelou no último minuto, citando preocupações sobre a possível perda de vidas. No entanto, ficou claro que as coisas chegavam a um ponto crítico. O ciclo de ataques e retaliações persistiu até o fim de 2019. Em 27 de dezembro, um ataque de foguete à base aérea K-1 em Kirkuk, Iraque, matou um empreiteiro civil americano e feriu vários militares americanos e iraquianos. Este foi o ponto de ruptura. Os Estados Unidos da América atribuíram o ataque ao Kataib Hezbollah, uma milícia apoiada pelo Irã que opera no Iraque. Em resposta, os Estados Unidos da América bombardearam posições do Kataib Hezbollah no Iraque e na Síria em 29 de dezembro, matando pelo menos 25 milicianos e ferindo muitos outros. Os ataques aéreos americanos provocaram uma reação violenta das milícias pró-Irã e seus apoiadores. Em 31 de dezembro, milhares de manifestantes, incluindo integrantes do Kataib Hezbollah, invadiram a embaixada americana em Bagdá. Eles violaram o perímetro externo, atearam fogo e vandalizaram propriedades, mas não entraram no principal complexo da embaixada. O cerco durou 2 dias, com os fuzileiros navais dos Estados Unidos da América e as forças de segurança iraquianas dispersando os manifestantes. Os Estados Unidos da América culparam o Irã por planejar o ataque, agravando ainda mais as já altas tensões entre os dois países. Esses eventos pavimentaram o caminho para a dramática escalada no início de 2020. Os Estados Unidos da América e o Irã estavam presos em um perigoso ciclo de tit for tat, com cada lado respondendo às ações do outro com força crescente. Os Estados Unidos da América, enfurecidos com a morte e ferimento de seus contratados e tropas, decidiram dar um exemplo. A única maneira de quebrar esse ciclo de tit for tat era quebrar a roda, por assim dizer. Para fazer isso, eles miraram no general Qasem Soleimani. Este era o homem que detinha a chave para o poder militar do Irã e era visto como responsável pela escalada militar em curso. Assim, os Estados Unidos da América optaram por uma ação preventiva. Na noite de 3 de janeiro de 2020, Qasem Soleimani, o comandante da Força Quds do Irã, chegou ao aeroporto internacional de Bagdá. Ele chegou de Damasco, Síria, em um voo da Channwings. Ao descer do avião e pisar no asfalto, ele foi recebido por Abu Mahdi al-Muhandis, o vice-chefe das Forças de Mobilização Popular do Iraque e um aliado próximo. Os 2 homens e sua comitiva entraram em um comboio de veículos que os levaria à Zona Verde em Bagdá. O que eles desconheciam era que um drone americano os monitorava do alto, rastreando todos os seus movimentos. O comboio mal havia deixado o aeroporto quando o drone lançou vários mísseis, atingindo os veículos e matando todos dentro. Soleimani e al-Muhandis estavam entre as vítimas, seus corpos irreconhecíveis após a explosão. O ataque foi rápido e preciso, não deixando chance para a fuga. O governo dos Estados Unidos da América assumiu total responsabilidade pelo ataque, sem se esquivar. Justificou o ataque alegando que Soleimani estava planejando ataques iminentes a diplomatas e militares americanos na região. O presidente Donald Trump e sua administração defenderam que eliminar Soleimani era necessário para proteger os interesses dos Estados Unidos da América e evitar uma escalada maior. Eles descreveram Soleimani como um mentor terrorista responsável pela morte de centenas de membros do serviço americano e da coalizão, acreditando que sua remoção desencorajaria futuras agressões iranianas. O mundo estava em choque. Um assassinato em solo estrangeiro? Essa tragédia gerou intensos debates legais e éticos, especialmente sobre sua legalidade perante a lei internacional. O ataque por drone dos Estados Unidos da América levantou questões sobre sua conformidade com os princípios do direito internacional, especificamente o jus ad bellum e jus in bello. O jus ad bellum rege o uso da força entre os estados, enquanto o jus in bello, ou direito humanitário internacional, regula a conduta das hostilidades. Sob o jus ad bellum, o direito à guerra, o uso da força é geralmente proibido, exceto quando autorizado pelo Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, ou justificado como autodefesa contra um ataque armado. O governo dos Estados Unidos da América alegou que o ataque a Soleimani foi em autodefesa, pois ele planejava ataques iminentes contra americanos e seus interesses. Contudo,
Críticos questionaram a validade dessa afirmação, alegando que a evidência de uma ameaça iminente era insuficiente e que o ataque não atendia aos critérios de autodefesa pela lei internacional. Agnes Callamard, a relatora especial das Nações Unidas sobre execuções extrajudiciais, sumárias ou arbitrárias, investigou a legalidade do ataque. No relatório, Callamard concluiu que os Estados Unidos da América não apresentaram evidências suficientes para justificar o ataque como autodefesa. Ela argumentou que o assassinato de Soleimani foi ilegal e violou o direito internacional. As descobertas de Callamard refletiram a necessidade de maior transparência e responsabilidade no uso de drones armados, pedindo regulamentações mais rigorosas para prevenir incidentes semelhantes no futuro. Além dos debates jurídicos internacionais, o assassinato de Soleimani também levantou questões significativas sobre a lei doméstica dos Estados Unidos da América. A Resolução dos Poderes de Guerra de 1973 visava restringir o poder do presidente de se envolver em ações militares sem o aval do Congresso. A resolução exige que o presidente consulte o Congresso antes de introduzir as Forças Armadas dos Estados Unidos da América em hostilidades e determina a retirada das forças dentro de 60 a 90 dias, a menos que o Congresso autorize seu uso contínuo. Bem, Adrian Pelosi está iniciando esta conferência falando sobre a ordem do dia que temos diante de nós hoje no plenário da Câmara, que é o debate e a votação sobre esta resolução dos poderes de guerra. Esta é uma resolução democrática que Pelosi apresentou, que é em resposta ao que ela chamou e repetiu esses comentários agora novamente, o que ela chama de ações desproporcionais e provocativas do presidente Trump quando ele ordenou o ataque de drone que matou Soleimani. Agora, esta resolução busca encerrar as hostilidades militares dos Estados Unidos da América em relação ao Irã dentro de 30 dias, a menos que Trump volte ao Congresso e receba a aprovação congressual. A decisão da administração Trump de realizar o ataque sem consultar o Congresso gerou um debate intenso sobre se a ação constituía um ato de guerra que requer aprovação congressional. Os apoiadores do ataque argumentaram que o presidente tem a autoridade para agir em autodefesa e proteger vidas americanas sob o artigo 2 da Constituição. Eles argumentaram que o ataque foi uma resposta necessária e proporcional a uma ameaça iminente e não exigia a autorização do Congresso. Já os opositores alegaram que o ataque elevou significativamente as hostilidades com o Irã e deveria ter passado pela supervisão do Congresso. Eles defenderam que a resolução dos poderes de guerra visava impedir ações militares unilaterais do executivo e assegurar que as decisões sobre o uso da força sejam tomadas em conjunto pelo Congresso e pelo presidente. Os críticos também expressaram preocupações sobre uma possível escalada e o risco de envolver os Estados Unidos da América em um conflito mais amplo com o Irã. Mesmo entre a comunidade internacional, a reação ao assassinato de Soleimani foi mista. Aliados dos Estados Unidos da América, como Israel e Arábia Saudita, apoiaram o ataque, considerando-o necessário para conter a influência do Irã e proteger a estabilidade regional. Contudo, vários outros países, inclusive aliados europeus, foram mais prudentes em suas reações. Eles reconheceram o papel de Soleimani na desestabilização regional, mas também expressaram preocupação com a possível escalada e a legalidade do ataque perante a lei internacional. Inimigos dos Estados Unidos da América, como Rússia e China, condenaram o assassinato, chamando-o de violação da soberania do Iraque e uso ilegal de força. Eles alertaram que o ataque poderia escalar as tensões no Oriente Médio e pediram contenção a ambos os lados. De volta ao Irã era puro caos. A reação do Irã ao assassinato foi imediata e feroz. O líder supremo, Ayatollah Ali Khamenei, declarou 3 dias de luto e jurou vingança severa contra os Estados Unidos da América. O líder supremo até chorou abertamente, uma grande mudança de sua postura usualmente reservada. Isso indicou a natureza pessoal das leis de Soleimani. O então presidente iraniano, Hassan Rouhani, também prometeu que o Irã retaliaria o assassinato de seu principal general. O então ministro das Relações Exteriores, Mohammad Javad Zarif, condenou o ataque como um ato de terrorismo de Estado e uma escalada perigosa, alertando sobre graves consequências para a região. Até mesmo o público em geral se fez ouvir.
O assassinato de Qassem Soleimani desencadeou uma onda de protestos em todo o Irã. Milhões de pessoas foram às ruas, lamentando a perda de seu principal general e exigindo vingança contra os Estados Unidos da América. Basta olhar para esta cena filmada de um helicóptero. A atmosfera estava carregada de raiva e tristeza, pois Soleimani era visto como um herói nacional crucial na defesa dos interesses do Irã na região. Ele era uma figura idolatrada que representava o alcance letal do Irã diante da intensa pressão americana. O assassinato basicamente o tornou um mártir para o povo. Em resposta ao assassinato de Soleimani, o Irã lançou um ataque de mísseis às bases dos Estados Unidos da América no Iraque em 8 de janeiro de 2020. A missão, chamada Mártir Soleimani, envolveu o disparo de mais de uma dúzia de mísseis balísticos na base aérea de Al-Assad e outra base em Erbil. O ataque foi uma clara mensagem de retaliação, visando demonstrar a capacidade do Irã de contra-atacar as forças dos Estados Unidos da América na região. Os mísseis causaram danos significativos às bases, destruindo infraestrutura e equipamentos. Mais de 100 membros do Serviço dos Estados Unidos da América foram diagnosticados com lesões cerebrais traumáticas devido às explosões, embora não houvesse relatos imediatos de fatalidades. Contudo, os mísseis não bastaram. Logo, o legislador iraniano Ahmad Hamza fez uma jogada ousada. Em 21 de janeiro de 2020, ele anunciou uma recompensa de $3 milhões pela cabeça do presidente Donald Trump. Hamza fez essa declaração durante uma sessão do parlamento do Irã. Isso mostrou claramente o quão altas estavam as emoções no Irã. Soleimani era uma figura muito reverenciada no Irã, e sua morte impactou enormemente o país. Além disso, o funeral de Soleimani, que foi transmitido na televisão, apresentou um elogiador não identificado, sugerindo um plano ainda mais ambicioso. Ele propôs que os 80 milhões de iranianos doassem $1 cada, para arrecadar 80 milhões como recompensa pelo assassinato de Trump. Esta proposta foi recebida com muito apoio da multidão, refletindo a raiva e o desejo de retaliação que muitos iranianos sentiam. No entanto, é importante notar que essa ideia não tinha apoio oficial do governo iraniano. Esses anúncios foram apenas uma parte da onda mais ampla de raiva e pedidos de vingança que varreram o Irã após a morte de Soleimani. O país estava de luto e indignado, e as recompensas evidenciaram o profundo ódio contra Trump e os Estados Unidos da América. Até hoje, essa animosidade não desapareceu. Para demonstrar a solidez desse ódio, faremos um breve desvio da nossa linha do tempo e pularemos para 2024. No ano passado, várias tentativas foram feitas contra a vida de Trump. Em julho de 2024, durante um comício de campanha em Butler, Pensilvânia, Trump foi atingido no ouvido por um atirador de elite. O agressor, Thomas Crooks, foi morto por agentes do serviço secreto no local. Embora suas relações com o Irã fossem questionáveis, essa nova tentativa de assassinato foi bem mais evidente. Apenas 2 meses depois, em setembro de 2024, outra tentativa foi feita contra a vida de Trump em seu clube de golfe em West Palm Beach, Flórida. O suspeito, Ryan Ruth, foi encontrado com vários celulares e aplicativos estrangeiros, sugerindo possível envolvimento internacional. As tentativas aumentaram a tensão, com Trump exigindo transparência total do serviço secreto sobre os incidentes. A tentativa mais flagrante ocorreu em 2024, quando o Irã contratou um agente para assassinar Trump. Essa tarefa de alto risco foi dada a Farhad Shakiri, um afegão que imigrou para os Estados Unidos da América quando criança. Shakiri não era um operativo qualquer. Suspeitava-se que ele trabalhava para a Guarda Revolucionária do Irã, uma divisão de elite conhecida por operações secretas. Sua missão era clara: assassinar Trump dentro de 7 dias. Se ele não conseguisse fazer isso, deveria esperar até depois da eleição presidencial de 2024, supondo que Trump poderia perder e se tornar um alvo mais fácil. Todos nós sabemos como isso acabou, não é? Shakiri tinha uma rede de criminosos experientes, habilidosos em vigilância e assassinato por encomenda. Essas pessoas tinham conexões internacionais e eram especialistas em evadir a lei. O plano era complexo, demandando um planejamento detalhado. Shakiri e sua equipe realizaram uma vigilância extensa sobre Trump, estudando seus movimentos e a segurança ao seu redor.
Eles buscavam vulnerabilidades para explorar. O tempo estava acabando. Com apenas 7 dias para se aproximar de Trump e executar o plano, a pressão era imensa. Cada momento era uma corrida contra o tempo. Eles precisavam agir rápido e com um plano infalível. Porém, as autoridades dos Estados Unidos da América estavam vigilantes. Agentes federais e agências de inteligência estavam em alerta máximo, monitorando todas as ameaças potenciais do Irã. Eles estavam especialmente vigilantes desde a morte de Soleimani e cautelosos com qualquer ameaça a Trump. Por meio de inteligência, vigilância e ação rápida, eles descobriram e interromperam o plano antes de sua execução. Os detalhes precisos de como eles frustraram o plano de assassinato permanecem um pouco misteriosos, mas foi evidentemente um esforço conjunto de múltiplas agências. Eles possivelmente utilizaram uma combinação de informantes, agentes infiltrados, escutas telefônicas e monitoramento eletrônico para rastrear Shaqiri e seus associados. No momento oportuno, eles agiram para neutralizar a ameaça, evitando um possível desastre. As autoridades dos Estados Unidos da América também controlaram a rede de associados de Shaqiri, incluindo seu envolvimento com Carlyle Rivera e Jonathan Loudholt, em Nova York. Esses indivíduos forneciam suporte logístico e auxiliavam na vigilância de Trump. Uma vez identificado o plano, as autoridades dos Estados Unidos da América agiram contra Rivera e Loudholt, prendendo-os em novembro de 2024. As prisões deles foram uma vitória significativa, frustrando o plano de assassinato e capturando os principais envolvidos. Apesar das prisões, Shaqiri conseguiu escapar da captura. As autoridades não o encontraram na época, e acredita-se que ele fugiu para o Irã, buscando refúgio e proteção da organização que dirigiu sua missão. Isso mostra a determinação do Irã. Anos depois, eles continuam empenhados em se vingar. Ok, vamos voltar à nossa linha do tempo em 2019. O presidente Trump não se abalou com os mísseis iranianos nas bases dos Estados Unidos da América. Ele até tuitou isso, como se estivesse zombando do Irã. O presidente Trump vai falar sobre a necessidade de contenção e desescalada. Trump enfatizou que os Estados Unidos da América não buscam guerra com o Irã, mas protegerão seus interesses e aliados. O assassinato de Soleimani e os eventos que se seguiram mostraram a natureza frágil da paisagem geopolítica no Oriente Médio. Os Estados Unidos da América e o Irã sofreram pressão para evitar uma guerra em grande escala, que teria consequências devastadoras para a região e além. Esforços diplomáticos e comunicação aberta foram cruciais para gerenciar a crise e evitar maior escalada. Os Estados Unidos da América podem não ter previsto totalmente as profundas implicações que ocorreram no Oriente Médio e além. No Irã, o legado de Soleimani se tornou um ponto central de unidade e orgulho nacional. Apesar das divisões internas do país, sua morte uniu várias facções, de reformistas a radicais. Todos compartilharam luto e indignação. Soleimani era considerado um herói nacional, que defendia os interesses do Irã e combatia seus inimigos. Seu assassinato provocou um aumento dos sentimentos nacionalistas, com muitos iranianos se unindo em torno da bandeira e expressando desafio contra ameaças externas. A unificação de diferentes facções foi temporária, mas significativa, mostrando a importância simbólica de Soleimani no Irã. No entanto, também abriu caminho para o aumento da influência dos radicais na paisagem política do Irã. O sentimento de vitimização e o apelo por vingança fortaleceram os radicais que pressionaram por uma postura mais agressiva contra os Estados Unidos da América e seus aliados. Essa mudança teve implicações duradouras para as políticas internas e externas do Irã. Reduziu as chances de diplomacia e aumentou a probabilidade de guerra e terror. No Iraque, o impacto do assassinato de Soleimani foi igualmente profundo. O parlamento iraquiano aprovou uma resolução pedindo a retirada de todas as tropas estrangeiras do país, mostrando o crescente sentimento anti-americano entre os líderes políticos e o público iraquiano. A presença de tropas estrangeiras sempre foi um problema no Iraque, e o assassinato de Soleimani, junto com Abu Mahdi al-Muhandis, agravou ainda mais esses sentimentos. Muitos iraquianos viram o ataque como uma violação de sua soberania e uma escalada inaceitável da intervenção estrangeira em seu país.
As milícias pró-Irã viram a resolução parlamentar como chance de avançar sua agenda. Eles começaram a mostrar seu poder, pressionando o governo iraquiano a cumprir a resolução. Isso forçou o governo iraquiano a fazer uma escolha difícil: se aliar às milícias ou aos Estados Unidos. Enquanto isso, o exército dos Estados Unidos da América enfrentava uma crescente hostilidade do público iraquiano. Sua presença já não era mais bem-vinda, dificultando a realização de sua missão contra grupos extremistas, como o Estado Islâmico do Iraque e da Síria. Isso abriu uma nova lata de problemas, sobre a qual falaremos em outro vídeo. O assassinato de Soleimani teve consequências duradouras regional e globalmente. O ataque intensificou os temores de que conflitos indiretos se tornem confrontos diretos. O Irã, por anos, espalhou sua influência no Oriente Médio através do apoio a grupos de procuração. Estes incluíam o Hezbollah no Líbano, milícias no Iraque e os Houthis no Iêmen. Matar Soleimani, um grande organizador dessas alianças, arriscava retaliação. Essa retaliação seria realizada contra os interesses e aliados dos Estados Unidos da América na área. O assassinato teve consequências mais amplas, afetando também o Plano de Ação Conjunto Global e os esforços de não proliferação. A saída dos Estados Unidos da América do Plano de Ação Conjunto Global em 2018 já havia abalado as relações com o Irã. Agora, o assassinato de Soleimani minou ainda mais qualquer perspectiva restante para o engajamento diplomático. A resposta do Irã ao assassinato incluiu a redução da conformidade com o Plano de Ação Conjunto Global, retomando o enriquecimento de urânio e se aproximando do potencial desenvolvimento nuclear. Isso piorou a situação, não criando esperança de retorno. A erosão do Plano de Ação Conjunto Global e a possibilidade de um Irã com armas nucleares impactaram significativamente os esforços globais de não proliferação. O assassinato de Soleimani mostrou os desafios de manter e fazer cumprir acordos de não proliferação em um ambiente de tensões crescentes e desconfiança mútua.